Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 32. Marshall estava de bruços no chão, os bolsos esvaziados, as mãos algemadas às costas. Estava dando bastante cooperação ao tira que estava em pé acima dele com um revólver na mão. Carmen, Brumel e Langstrath estavam no escritório de Brumel repassando a fita que Marshall e Berenice tinham ouvido. Sim, disse Carmen, aqui está a minha anotação do contador da fita. Achei que ela não se havia adiantado muito para um período tão grande de vigilância. As gravações continuam depois desta parada. Eles voltaram à fita. Brumel saiu do escritório e postou-se acima de Marshall. E então, o que foi que você e Berenice escutaram? Grande orquestra de jazz, acho, respondeu Marshall. Essa resposta levou o calcanhar de Brumel a cair sobre o pescoço de Marshall. Aí, Brumel tinha mais uma pergunta. E então, quem lhe deu as chaves deste lugar? Foi Sarah. Se não me fizer perguntas, não terei de mentir. Brumel resmungou. Terei de mandar um aviso pelo rádio para que apreendam também. Não se incomode, disse Langstrath do gabinete. Ela se foi, ela não é nada. Não traga encrenca de volta depois que se tiver livrado dela. Apenas concentre-se em Krueger. Brumel disse ao tira que estava guardando Marshall. Ed, sai e veja se pode ajudar o John. Krueger é a única que precisamos realmente pegar. Mas nesse instante John entrou pela porta do fundo do corredor, e não trazia Berenice consigo. E então? Exigiu Brumel. John apenas deu de ombros timidamente. Ela correu como um coelho assustado, e está escuro lá fora. Ora, formidável, gemeu Brumel. Marshall achou que realmente era formidável. A voz de Langstrath veio do escritório. Alf, venha ouvir isto. E Marshall podia ouvir de novo a conversa entre Wade e Susan. Langstrath disse. Então eles ouviram essa conversa. Nós a apanhamos do telefone de Susan hoje. O diálogo entre Susan e Wade terminou. A menos que eu esteja enganada, é possível que Krueger se esteja dirigindo ao bar Sempre Verde em Baker a fim de encontrar-se com Susan. Ela caiu na risada. Vou mandar patrulharem o bar, então, disse Brumel. Mande uma patrulha ao apartamento dela também. Ela vai querer pegar o carro. Boa ideia. Brumel e Langstrath saíram do escritório e postaram-se em cima de Marshall como abutres sobre uma carniça. Marshall, vangloriou-se Brumel, pelo que tenha uma grande queda à sua frente. Tenho o bastante contra você para mandá-lo para as grades para sempre. Você devia ter saído desta coisa enquanto tinha a possibilidade. Marshall ergueu o olhar aquele tolo rosto sorridente e disse. Um chavão. Não vai conseguir safar-se dessa, Brumel. Você não é dono de todo o sistema judiciário. Mais cedo ou mais tarde este negócio vai escapar ao seu controle. Ficará maior do que você. Brumel apenas sorriu um sorriso que Marshall adoraria apagar com um chute e disse. Marshall, só precisamos de uma decisão do tribunal inferior, e tenho a certeza de que conseguiremos isso. Não adianta negar. Você nada mais é do que um mentiroso e larápio de terceira categoria, para não falar em molestador de crianças e possível homicida. Temos testemunhas, Marshall, bons e honestos cidadãos desta comunidade. Faremos com que tenha o mais justo dos julgamentos, a fim de não ter base para um apelo. Poderia ser muito difícil para você. Pode ser que o juiz lhe dê uma colher de chá, mas... Não sei, não. Você está falando de Baker, o Finório. Ouvi dizer que ele pode ser uma pessoa muito compassiva. Nas circunstâncias certas. Então deixe-me adivinhar. Vai prender Berenice sob acusação de prostituição. Talvez consiga encontrar aquelas prostitutas novamente. Aquele tira falso. Tramar a coisa toda. Brumel deu uma risada zombeteira. Tudo depende da prova que tivermos, acho. Podemos prendê-la por arrombamento, como você sabe, e foram vocês dois que arrumaram essa sozinhos. E então, o que diz a lei a respeito de grampeamentos ilegais? Langstrath respondeu a essa pergunta. Nada sabemos sobre grampeamento. Não fazemos esse tipo de coisa. Ela fez uma pausa de efeito, então acrescentou. E não achariam nada mesmo que acreditassem em você. Nesse momento ocorreu-lhe algo. Oh, posso perceber o que está pensando. Não conte com Susan Jacobson. Recebemos a triste notícia hoje de que ela morreu num terrível acidente de carro. As únicas pessoas que a senhorita Krueger pode esperar encontrar no bar Sempre Verde serão da polícia. Berenice estava tonta. Suas costelas pareciam estar arrebentadas, seus ferimentos latejavam impiedosamente. Por quase uma hora ela não teve força ou coragem para levantar-se de onde estava deitada entre os arbustos.
Tentou decidir o que faria a seguir. Cada toque de vento através das árvores era um policial que se aproximava, cada som trazia novo terror. Ela olhou o relógio. Eram quase 3 da manhã. Logo amanheceria, e não daria mais para esgueirar-se às escondidas por ali. Era preciso pôr-se a caminho, e ela sabia disso. Aos poucos, conseguiu levantar-se, depois ficou parada, levemente do emaranhado de trepadeiras que pendiam dos galhos rasteiros de um medronheiro, esperando que suficiente sangue circulasse através do cérebro para conseguir manter-se em pé. Ela deu um passo, depois outro. Tornou-se mais confiante e começou a adiantar-se, tateando a fim de encontrar o rumo no meio das árvores e da vegetação rasteira, tentando afastar os galhos que arranhavam. De volta à rua, estava tudo quieto e escuro. Os cães já não latiam. Ela começou a seguir o percurso ao seu apartamento, a quase 2 quilômetros do outro lado da cidade, indo em rápidas arrancadas de árvore a semi-árvore. Apenas uma vez um veículo passou, mas não era uma radiopatrulha. Berenice escondeu-se atrás de um grande bordo até que ele desaparecesse. Ela não conseguia distinguir a dor e mal-estar físicos da exaustão e desespero emocional. Algumas vezes ela se confundiu e perdeu o rumo e não conseguiu enxergar nada do que diziam as placas de sinalização, e foi nessas horas que quase chorou, deixando-se cair de encontro a uma cerca ou parede. Trouxe de Marshall atirando-se na boca dos leões por causa dela, e não podia desapontá-lo. Tinha de conseguir escapar. Tinha de sair da cidade, livrar-se, encontrar Susan, pedir ajuda, fazer alguma coisa. Por quase uma hora, quarteirão a quarteirão, passo a passo, ela prosseguiu em seus esforços e finalmente aproximou-se do prédio do seu apartamento. Cautelosa, ela deu grande volta em torno dele, desejando examiná-lo por todos os lados. Finalmente, por trás da perua de um vizinho, ela achou que conseguiu distinguir o revelador conjunto de luzes em cima de um carro estacionado no fim do quarteirão. Dessa posição, os ocupantes do veículo teriam visão perfeita de qualquer pessoa que tentasse entrar em algum apartamento. Portanto, entrar estava fora de cogitação. Era muito mais fácil esgueirar-se pelos fundos do prédio. Ali havia pequenas vagas de estacionamento ao longo de uma viela escura e estreita. A iluminação era escassa. As vagas não podiam ser vistas do nível do chão que ficava acima delas. Em termos de segurança, era um lugar terrível para se estacionar, mas perfeito para Berenice essa noite. Ela atravessou velozmente a rua a um quarteirão de distância e longe das vistas da radiopatrulha. Depois voltou e esgueirou-se pela viela, mantendo-se colada ao úmido muro de concreto que acompanhava a inclinação da viela para baixo do nível do chão. Ela alcançou seu pequeno carro. Removeu o estojo magnético de chaves debaixo do para-choques, e usou as chaves de emergência para abrir a porta. Oh, tão perto e contudo tão longe. Não havia como ela pudesse dar partida no carro e escapar sem ser ouvida nessa noite tão silenciosa. Mas havia algumas coisas que podia aproveitar bem. Entrando com dificuldade no carro tão depressa quanto pôde, ela fechou a porta atrás de si o suficiente para apagar a luz do teto. A seguir, abriu o cinzeiro do painel e esvaziou-o de todas as moedas que continha, colocando-as no bolso. Dava uns $2, mas teria de ser suficiente. No porta-luvas encontrou seus óculos escuros feitos com grau. Agora podia enxergar melhor e usá-los a fim de esconder o ferimento dos olhos. Nada mais havia a fazer além de deixar a cidade, talvez tirar uma soneca em algum lugar, de alguma maneira, e depois, de uma forma ou de outra, chegar a Beaker e ao bar Sempre Verde até às 8 da noite. Era tudo, e era bastante. Ela se esforçou por pensar em alguém que conhecesse de quem eles não soubessem, qualquer amigo que pudesse ainda ajudar e proteger uma foragida da lei, sem fazer perguntas. A lista mental de nomes era demasiado curta e duvidosa. Ela começou a andar na direção da rodovia 27 enquanto rebuscava o cérebro à cata de quaisquer outras ideias. No porão do tribunal, sozinho numa cela no fim da lúgubre fileira de celas, Anke estava deitado em seu leito, dormindo enfim. Não tinha sido a mais agradável das noites. Eles o haviam despido, revistado, tirado suas impressões digitais, sua foto, e depois o haviam enfiado nessa cela, sem cobertor para aquecê-lo. Ele havia pedido uma Bíblia, mas não lhe permitiram recebê-la. O bêbado na cela ao lado havia vomitado durante a noite. O passador de cheques sem fundos na cela seguinte do bêbado tinha a boca muito suja, e o assaltante na cela seguinte demonstrou ser um marxista vociferante e dogmático. Ora, pensou ele, Jesus morreu por eles e eles precisam do seu amor. Tentou ser bondoso e falar-lhes acerca do amor de Deus,
Mas alguém lhes havia de certa forma tornou menos eficaz o seu testemunho. Por isso, ele se deitou, identificando-se com Paulo e Silas e Pedro e Tiago e todos os outros cristãos que, embora inocentes, haviam passado tempo numa prisão miserável. Perguntou-se quanto tempo seu ministério sobreviveria agora que sua reputação havia sido arruinada. Conseguiria manter-se no já abalado pastorado? Brumel e seus companheiros com certeza aproveitariam ao máximo o acontecido. Pelo que ele sabia, a coisa havia sido arranjada por eles. Bem, estava tudo nas mãos do Senhor. Deus sabia o que era melhor. Ele orou por Maria e por todas as suas novas e heterogêneas ovelhas, e mentalmente recitou para si mesmo passagens da Escritura que sabia de cor até pegar no sono. Bem de madrugada Anca acordou com passos vindos da ala de celas e com o tilintar das chaves do guarda. Oh, não! O guarda estava abrindo a porta da sua cela. Agora Anca teria de repartir a cela com um bêbado, um assaltante, um verdadeiro estuprador. Ele fingiu que ainda dormia, mas abriu um olho para dar uma espiada. Minha nossa! Esse bandido era grande e de aspecto assustador, e pelo curativo e machucado na testa parecia haver acabado de sair de uma briga. Ele estava resmungando algo a respeito de ter de ser trancado junto com um estuprador. Anki começou a orar pedindo a proteção do Senhor. Esse grandalhão tinha de pesar o dobro dele, e parecia violento. O novo sujeito deixou-se cair sobre o outro leito e respirou aquele tipo de respiração pesada associada a ursos, dragões e monstros. Senhor, por favor, livre-me. Rafar se pavoneava para diante e para trás no alto de sua colina de onde avistava a cidade, deixando que as asas se arrastassem e ondulassem como um manto real atrás de si. Demônios mensageiros lhe tinham trazido relatórios regulares de como estavam indo os preparativos finais na cidade. Até então as notícias só tinham sido boas. Lucius, chamou Rafar com o tom que alguém usaria para uma criança. Lucius, quer vir aqui? Lucius adiantou-se com toda a dignidade que conseguiu reunir, tentando fazer as asas ondularem e tremularem como as de Rafar. Sim, Baal Rafar. Rafar olhou-o triunfante, um sorriso retorcido na cara, e disse: quero crer que você aprendeu com esta experiência. Como viu tão claramente, o que não conseguiu fazer em anos, eu consegui em dias. Talvez traço. Isso foi tudo que Lucius lhe concedeu. Rafar achou graça. E você discorda? Poder-se-ia pensar, Baal, que o seu trabalho foi apenas o clímax dos anos da minha labuta antes da sua chegada. Anos de labuta quase destruídos pelas suas asneiras. Você quer dizer, retorquiu Rafar. O que faz a gente parar e pensar? Tendo conquistado a cidade para o valente, atrevo-me a deixá-la agora nas mãos daquele que quase a perdeu antes. Lucius não gostou nada do tom da conversa. Rafar, durante anos esta cidade foi meu principado. É meu direito de ser príncipe de Ashton. Foi seu. Mas honrarias, Lucius, recompensam ações, e em ações eu o encontro remisso. Lucius estava indignado, mas controlou-se na presença desse poder gigantesco. O Senhor não viu minhas ações pelo fato de ter preferido não olhar. Esteve de má vontade para comigo desde o princípio. Lucius tinha ido longe demais. Imediatamente, foi arrebatado do chão pelo punho maciço de Rafar em torno de sua garganta, e agora Rafar o erguetamente nos olhos. Eu, disse Rafar lenta e ferozmente, e apenas eu, sou o juiz disso. Deixe o valente ser o juiz, respondeu Lucius com atrevimento. Onde está esse adversário que era para o Senhor derrotar, cujos pedacinhos ia arrojar pelo céu como seu vitorioso pavilhão? Rafar permitiu que um leve sorriso lhe cruzasse a cara, embora seus olhos se mantivessem em chamas. Bush, o homem de oração, foi derrotado e seu nome conspurcado. Ogan, que já foi perseguidor tenaz, é agora um infeliz imprestável e derrotado. A Silva traidora está destruída, e o seu amigo foi eliminado. Todos os outros fugiram. Rafar abanou a mão sobre a cidade. Olhe, Lucius. Você vê os chamejantes exércitos celestiais descendo sobre a cidade? Você vê as suas espadas brilhantes e polidas? Vê seus muitos guardas postados por lá? Ele zombou de Lucius e de tal ao mesmo tempo. Esse capitão do exército, comanda agora um exército abatido e debilitado, e está com medo de mostrar-se. Desafiei-o vez após vez a me confrontar, a me deter, e ele não apareceu. Mas não se preocupe. Assim como disse, farei. Quando estas outras questões urgentes tiverem sido resolvidas, tal e eu nos encontraremos, e você verá o que vai acontecer.
logo antes de eu derrotar você. Rafar segurou Lucius ao alto enquanto chamava outro demônio. Mensageiro, leve recado ao valente de que está tudo pronto e que ele pode vir à vontade. Os obstáculos foram removidos. Rafar completou sua tarefa, e a cidade de Aston está pronta a cair-lhe nas mãos. Rafar derrubou Lucius ao chão. Ao dizer isso, como uma mecha madura, Lucius arremeteu do chão e voou para longe em humilhado